Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula de ciências, iremos falar sobre as relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Vamos à nossa aula de hoje? Além das relações alimentares, os seres vivos apresentam relações entre si e também com o ambiente em que vivem. Ecologia. Ecologia é a área da biologia que estuda as relações dos seres vivos entre si e com o ambiente. Também significa estudo da casa dos seres vivos, isto é, aprender sobre o lugar onde os seres vivos habitam. Quem se dedica ao estudo da ecologia é chamado de ecólogo. A ecologia é extremamente importante, pois conhecendo essas relações, podemos entender os impactos ambientais e os desequilíbrios causados às populações de todos os seres vivos em decorrência da ação humana. Esse estudo possibilita, por exemplo, a elaboração de planos de preservação e a criação de medidas que diminuam o impacto das ações do ser humano para as próximas gerações. Habitat. Habitat é o local onde uma determinada espécie de seres vivos vive e se desenvolve. É no habitat que o ser vivo encontra condições ideais para se reproduzir, se alimentar, se abrigar e sobreviver. Quando uma espécie é levada para outro local, ou seja, para outro habitat, ela pode não se adaptar e morrer, ou se adaptar e se multiplicar rapidamente por não encontrar predadores naturais, podendo causar a destruição de espécies nativas. Ecossistemas. Ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos e componentes não vivos de um ambiente, incluindo as relações entre eles. Em um ecossistema, os seres vivos influenciam e são influenciados pelos outros seres vivos que ali vivem e pelas características dos componentes não vivos do ambiente. Ecossistemas. Quando há interferência no ecossistema por atividades humanas, pode causar desequilíbrio nele. Essas interferências podem ser queimadas, desmatamento, calçada ilegal, pesca ilegal e etc. Observem aí as queimadas no Pantanal. Elas interferem e muito no ecossistema. Aqui vocês podem ver um gráfico mostrando as queimadas na Amazônia. Aqui mostra que junho teve o maior número de incêndio em 13 anos. Então, nesses anos todos, vocês podem ver que a quantidade de queimadas de focos de incêndio foram muito grandes. Mesmo no ano em que teve menos foco de incêndio, é uma quantidade bem alta. Relações entre indivíduos de uma mesma espécie. Os seres vivos de uma mesma espécie se relacionam de diversas maneiras: sociedade, colônia ou competição. Sociedade é formada por indivíduos que cooperam entre si, dividindo o trabalho. Cada um tem sua função. As abelhas, as formigas, os cupins e os seres humanos são exemplos de sociedade. Colônia. Ao contrário dos indivíduos que vivem em sociedade, uma colônia é formada por indivíduos unidos fisicamente uns aos outros. O corpo dos indivíduos pode ser semelhante ou diferente. Os corais são exemplos de colônia. Nas colônias, nem sempre há divisão de tarefas. Competição. Indivíduos de uma mesma espécie podem competir entre si, ou seja, disputar um mesmo recurso. Acontece por água, alimento, abrigo e até por parceiro para a reprodução. Relação entre indivíduos de espécies diferentes. Os seres vivos de diferentes espécies se relacionam de diversas maneiras: predação, inquilinismo, protocooperação e parasitismo. Iremos falar sobre cada um desses. Predação. Indivíduos de uma mesma espécie animal capturam indivíduos de outra espécie animal para se alimentar.
Os capturados são chamados de presas e os que caçam de predadores. O gavião é um predador ao caçar uma serpente, que nesse caso é a presa. Inquilinismo. Uma espécie se hospeda na outra, recebendo benefícios sem prejudicá-la. As bromélias, as orquídeas, vivem sobre os troncos das árvores que são seu suporte. Nos troncos, elas encontram proteção, alimento e maior quantidade de luz solar. As bromélias e as orquídeas são inquilinos e a árvore é o hospedeiro. Protocooperação inclui duas espécies que têm condições de viver sozinhas, mas que se relacionam cooperativamente, trocando benefícios. Os crocodilos vivem com os pássaros que se alimentam dos restos de alimentos que ficam nos dentes deles, mantendo-os limpos. Parasitismo é uma relação entre indivíduos em que um deles é beneficiado, o parasita, e o outro é prejudicado, no caso, o hospedeiro. O parasita se hospeda em um indivíduo para se alimentar às custas deles. Vocês podem observar aí vários exemplos. Tem pernilongo, carrapato, sanguessuga. São alguns exemplos de parasitismo. Olhem o que vocês estão fazendo com a gente. Nossas florestas estão virando cinzas. O rio falou: estou sujo, não tenho mais peixes. Então, preste atenção, o que será que está sendo prejudicado? Qual é o habitat prejudicado? Esse habitat prejudicado, será que prejudica só um ser vivo? Pense um pouquinho. A natureza pede socorro, proteja a natureza. Até a próxima aula. Um beijo grande para vocês.